Romanos capítulo 12, versículo 8 diz, está no meio da lista, né? Já vem lá de cima, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, aí vem continuando, ou o que exorta, façam com dedicação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que essas palavras sobre a exortação sejam como setas, levadas não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo no coração de cada um, para que se disponha a exercer essa atividade ou esse dom tão importante de conforto, consolo, exortação, como está tudo incluído nesta palavra, como vamos explicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito curioso, o grego às vezes usa o artifício de repetir duas palavras, repetir a mesma palavra para dar ênfase. Por exemplo, a palavra dedicação, está vendo aqui? O que exorta, faça com dedicação. Não está no grego. O grego é assim, o que exorta, exorte. Muito interessante. Tanto que a corrigida diz, ou o que exorta, use esse dom em exortar. Que é meio óbvio, não é? O que exorta, exorte. Mas, claro que não está aí só para ser óbvio, mas tem um propósito, e o propósito é ênfase. O que exorta, exorte mesmo. É aí. Usando uma expressão bem nossa, o que exorta, exorte para valer. É isso aí, é exatamente isso o que está na mente do autor que repete o termo, não é querendo ser óbvio. E quando a nossa versão atualizada diz, o que exorta, faça com dedicação, não está errado, de jeito nenhum, mas já começou a ser uma pequena interpretação. Aí vem a questão da literalidade das traduções, que é algo extremamente complexo. Às vezes o literal demais perde até o sentido, e às vezes dá o sentido, como esse caso, melhor ainda, então é algo muito complicado. O fato é que a palavra exortar é uma palavra bem conhecida nossa. Bom, bem conhecida no português, traduzida por diversas formas, e que os que têm um pouco de noção de grego, para Kalel. Mas mesmo os que têm alguma versão, acho que eram versões mais antigas, não sei se vocês se lembram, Paráclito, não sei se alguns de vocês se lembram de versões antigas, eu acho que hoje nem tem mais, não sei, mas algumas têm o nome Paráclito, Paracletos, se referindo a Jesus Cristo. E o outro Paráclitos é o Espírito Santo, que é o confortador. Em suma, o verbo é paracaléu. Já expliquei várias vezes essa palavra aqui, pela importância dela. Para significa perto. Caléu, chamar. Chamar para perto. Vem cá. Vem cá, vamos conversar aqui. Mas chamar para perto, com que propósito? Vários. E a palavra permite esse uso diversificado. Consolar, exortar, repreender, apelar, até pedir. Tudo isso cabe na palavra grega. E são traduzidas no português por esses diversos verbos. Então, muitas vezes, quando você vê a palavra exortar ou exortação, consolo ou consolação, está lá a mesma palavra. O
contexto é que vai dar o sentido. Porque, pensando bem, quando um pai chama um filho, vem cá, quero conversar com você, ou o diretorzão, sei lá, do gabinete dele, chama o empregado lá e diz, vem cá no meu gabinete, quero conversar com você. Ele não sabe se vem uma demissão ou um aumento. Conversar para alguma coisa. Pode não ser nem demissão, nem aumento. Pode ser, eu quero agradecer pelos seus serviços, que estão muito bons. Ou pode dizer, eu quero pedir para você não fazer mais assim. Talvez você nem saiba, mas eu não estou gostando disso. Está atrapalhando. Nem demitiu, nem aumentou, mas ele repreendeu. Então, esse é o sentido aqui. A importância de pessoas numa igreja com o dom da exortação, ou do consolo, ou o verbo que queira dar, dentro desse escopo, e no sentido de chamar para perto, que é exatamente a parte difícil. Eu não sei se me perguntassem 3 dificuldades maiores que o senhor acha, vê nos crentes em tanto tempo de lidando com isto. Provavelmente, entre as 3, eu colocaria chamar um irmão para uma conversa mais pessoal. Eu não sei o que é. É quase um pânico, gente. É muito curioso. A gente já sabe que muita gente tem pânico de chegar aqui na frente, de falar, se treme todo, fica nervoso e tudo. A gente sabe isso. É um dos medos maiores do mundo, é falar em público. A gente sabe. Mas tem um aí que pouca gente percebe. Mas é medo de falar com uma pessoa só. E num local reservado. Chamar para perto. Venha cá, eu quero falar com você. Ou na sua casa, ou na minha casa, ou a gente arranja um cantinho na igreja, ou no colégio, se for colega de classe, o que for. Mas você e o outro, olhando nos olhos. É curioso que mesmo para agradecer alguma coisa, não é fácil. É estranho. Agradecer, muito obrigado por isso. Elogiar o outro. Não vai. Faz um mês que você não diz que me ama, a mulher reclama, o marido diz, você não sabe que eu lhe amo? Mas não diz, não fala, não conversa. Então, é bom, eu estou enfatizando bem isso, porque se for para Caléu, chamar para perto, para agradecer e você não tem coragem, ou elogiar e você também não tem coragem, então, até que ainda vai. Mas se for por exortação mesmo, se for por repreensão, e aqui eu não estou falando agora do pastor para o membro da igreja, não, é de irmão para irmão, pode ser o outro que vai ser chamado para ouvir a repreensão, pode ser o pastor, pode ser quem for, diácono, seja quem for, não tem isso não. Mas aí fica prejudicial para o irmão que você não chamou e para a igreja de vocês, considerando que fazem parte da mesma igreja. Então você tem um assunto a conversar com o irmão ou irmã, conversar no caso é de repreender ou exortar. Repreender é uma palavra muito forte, mas cabe também, mas vamos botar exortar, dizer, rapaz, assim não, ou aconselhar, eu tenho um vídeo que às vezes você procede assim, não é bom, tá? Ou sei lá, a roupa que você está vindo para a igreja, não precisa ser o pastor não, ou sei lá, o seu comportamento, as suas palavras, ou não sei. Mas você no coração sente que é preciso, você está percebendo aquilo, você precisa chamar a pessoa e conversar.
E a pessoa humilhou o outro na frente de vários outros, e chamar e dizer, rapaz, você, como é que está isso? Como é que está esse assunto? Ou coisa desse tipo. Chame, converse, exorte, repreenda, o que for. Console, que aí já é outro assunto, bem diferente. Alguém que está sofrendo, que perdeu alguém, e algum tipo de sofrimento, está valendo. Chama para perto, para consolo, que aí vem o outro consolador, que é o Espírito Santo. Essa palavra, em vez de consolador, podia ser confortador, podia ser exortador, estava valendo. Mas os tradutores colocaram consolador. Ótimo. Mas o Espírito Santo não faz só consolar a gente, não, viu? Você deve saber muito bem a hora está sendo exortado pelo Espírito Santo ou repreendido duramente pelo Espírito Santo, sem deixar a sua consciência em paz. Se a coisa que você faça, vai resolver isso quando? Como? Espírito Santo ali, isso é paracaléu. Ele não está lhe confortando coisa nenhuma ali, nem lhe consolando. Ele está lhe dando um carão grande, lhe repreendendo perfeitamente, faz parte. E aqui, então, Paulo diz que o Espírito Santo deu a alguns crentes o dom de paracaléu, o dom de fazer isso. Então é algo extremamente valioso para a igreja. Irmãos que exercem esses dons. Claro, espera-se, né? E vindo do Espírito Santo, que tenha sabedoria. Porque se chamar alguém e dar um carão errado, o desastre é pior, melhor não ter chamado. Obviamente. Quem de nós já não sentiu a força de conselhos de irmãos na hora certa? Não sei se você já teve esse privilégio, eu já tive várias vezes, de irmãos na hora certa, de um conselho, faça assim não, faça assado. Às vezes conselhos difíceis de ouvir, que hora de banda assim, mas que são benignos e nos ajudam a tomar um rumo correto. Quem de nós já não sentiu o conforto de palavras amigas mesmo, vindo de um irmão ou irmã, em momentos de tristeza sua, de dificuldade sua, o irmão chegou perto, um a um, é o assunto aqui. Você estaria incluído nessa lista de irmãos que têm o dom de chamar o outro e conversar? Se a resposta é um sim, graças a Deus. E aqui vem a exortação. O que exorte, leve a sério. Ou façam com dedicação. Não é uma tarefa fácil. Mesmo quando somos solicitados, é difícil. Preciso de um conselho. Então você não chamou o outro para um conselho. O outro pediu um conselho. Está valendo. Tudo bem. Mas o que você vai aconselhar? O que você vai sugerir? O mesmo que você tome a iniciativa. Vem cá, eu quero falar com você. Aí dá um carão no outro, injusto. Acontece muito com pai e mãe, né? Pai e mãe, coitados, erram direto nesse tratar contínuo, difícil, complicado de irmão, entre irmão ali e tudo. E entra então o aconselhamento, entra o conforto, o que apanhou, mas às vezes o que apanhou merece apanhar de novo da mãe, agora do pai, porque apanhou do outro, por motivos que ele levou o outro à loucura. Eu sei lá, é muito complicado. Talvez uma das tarefas mais difíceis de pai e mãe é paracaléu, de uma maneira correta. Quantos pais dão conselhos péssimos para os filhos, sem sabedoria,
até com boa intenção, mas chama, só não faça assim não, meu filho. E como é, papai? É assim. Vai dizer uma coisa pior do que o menino estava fazendo, ou a menina. Não tem sabedoria. Então, é muito sério. Isso numa igreja é muito valioso, exercer o dom de uma maneira correta. Às vezes, palavras duras têm que ser ditas. Tudo tem que ser feito com amor, para tentar não machucar. Tentar. Porque o médico, quando opera a gente, machuca demais. Passamos dias inchados, doloridos, porque machucou, feriu. Pois é, feriu e machucou, e doeu. Depois o pós foi horrível. Pois é isso aí. Mas você pagou para ele fazer isso, e caro, porque foi um ato de ferir benigno, de fazer sangrar, de inchar, de arrancar. Muitas vezes tem que ser feito numa conversa. Tem que ferir. É preciso ferir. Falar duro, falar o que é para ser falado. O norte disso aí, são duas coisas: a verdade e o amor. O amor não é paixão emocionado, é a decisão de querer o bem do outro, e não medir esforços para fazer este bem quando está ao seu alcance fazê-lo. Isso é amor. Às vezes, porém, esse bem do outro parece ser o contrário do que o mundo consideraria bem, do que a nossa carne consideraria bem. Então não é bem, não é um bem você chegar e dar um carão no outro e dizer que o outro está completamente errado e deixar o outro chorando e sentido, ferido. Isso é bem? Não. Então venha o nosso chamado de quê? Passar a mão. Esse é que é o bem. Para não ferir. Eu vou ferir o irmão? Já pensou um outro irmão ver os dois saindo de um quarto do gabinete lá, ou de uma salinha qualquer, e um morrendo de chorar? Não, esse acabou com o outro. Acabou com o outro, ele foi altamente benéfico para o outro, porque disse umas verdades que o outro precisava ouvir, em amor e em verdade, direto, sem mudar fatos, sem manipular situações. Este é o ponto de quem quer exercitar o dom da exortação de uma maneira saudável dentro de uma igreja. Irmãos, com essas duas coisas sendo feitas, não tem limite para o que você pode e deve chamar alguém para conversar, se acha que chegou o momento e a ocasião assim requer. Não tem limite de dureza do que vai dizer, do nível de desconforto que vai ser dizer aquilo, do constrangimento e da vergonha que vai causar. Não importa, tem amor dentro e tem verdade dentro, vá. E se os irmãos verem o outro saindo de lá chorando e achar que você acabou com o outro lá, Deus resolve isso. Mas você agiu com amor e agiu com a verdade. E você pode ser extremamente benéfico a esta igreja, agindo desta forma, em coisas que você mesmo é que sabe, você que viu o outro fazendo alguma coisa, ou está vendo um certo comportamento, sei lá, foi você que sentiu no coração a vontade de chamar o outro ou a outra para Paracaléu, exortar, confortar, consolar, censurar, o que for. E quem tem esse sentimento, essa vontade, entendendo como um dom do Espírito Santo, e não faz,
Isso é mais sério do que possa parecer. Porque o Espírito Santo poderá lhe dizer, eu lhe dei a convicção, eu lhe dei a conscientização de que você precisava chamar o fulano ou a fulana para conversar isso, e você não foi. Não, eu tinha vergonha, eu tinha medo, aí vem toda aquela história. E o Espírito Santo vai dizer, você não foi. Você não foi fiel ao que eu quis lhe dar como um serviço. Você não fez. Ele não vai dizer isso de boca, assim como eu estou dizendo, ou num sonho, tal. Provavelmente não vai dizer não, mas vai ter consequências. Eu não sei quais são, mas consequências benéficas, aquela história, benéficas, porque tudo que o Espírito Santo faz é benéfico, em amor, mas para corrigir você. E uma palmada dessas bem doloridas, que nós já pegamos quando crianças, eram benéficas. Se bem dadas, que muitas vezes eram benéficas. Arrancava lágrima, mas benéficas. Então, quando eu digo que vai ter consequências, você comodamente não obedecer ou não seguir o que o Espírito Santo, porventura, esteja colocando no seu coração, são consequências sofridas. Benéficas, mas sofridas. Talvez atraso na sua santidade, talvez um nível maior de pecado a que você é entregue pelo Espírito Santo para você cometer, talvez menos proteção espiritual, menos poder para resistir a tentações, menos sabedoria e ficar atrapalhado, fazendo as coisas tudo atrapalhado. Não sei. Mas o Espírito Santo não vai, ele vai, de alguma forma, ele vai ter que corrigir o crente que não aconselha, não conforta, não consola, podendo fazê-lo e tendo a vontade de fazê-lo, mas talvez sem coragem. E quando for, peça sabedoria ao mesmo Espírito Santo. Senhor, eu vou. Eu estou morrendo de medo, ou de vergonha, ou sei lá do que for, chamar aquele irmão, aquela irmã, ela é mais inteligente do que eu 10 vezes, e é danada, e fala alto, e é agressiva, aí eu não tenho coragem, mas vá, pois lá vou eu. E vai. E ora, e pede proteção espiritual, pede proteção mental, pede sabedoria, sabendo que sem sabedoria o seu conselho vai ser péssimo. Nunca aconselhe com leviandade, talvez por mero desencargo de consciência. Alguém lhe pediu, você vai dar um conselho aí, bufo. Não faça isso, não tenho nenhum conselho para lhe dar sobre esse assunto. Mas me ajude, eu precisando de uma orientação, não sei dizer. Eu, na sua situação, não teria a menor noção do que eu faria. Sei não, meu irmão. 1000 vezes melhor do que você chutar. Outra coisa, diga assim, vou pensar, vou orar. Não venha com resposta pronta, muitas vezes não. Pá! Vai dizendo lá, já sei o que já sei, isso é típico. Aí, pufo. Tudo errado, não é típico coisa nenhuma, ele não viu nem o outro falar direito, e larga o que vem na mente aí, ou então pega um folhetozinho, um livrinho, lê isso aqui em casa, aí aconselha com a boca do outro, não, lê isso aqui em casa, que é exatamente isso aqui, você está muito nervoso, ou você está muito impaciente, esse livrinho aqui, esse folhetinho é sobre paciência, é muito bom, ainda tem uns coisas para preencher, dever de casa, leve e está aconselhado, pronto, outro assunto. Isso é aconselhar? Já ouviu aqueles pêsames? Oi, tudo bem, meus pêsames. Se tu viu o jogo ontem? Rapaz, meus pêsames, rapaz, pedi minha mãezinha ontem, cara. Sim, mas o jogo foi massa. Eu lhe dei pêsames. É a palavra que sai, né? É o sentimento. Eu já ouvi dizer que a melhor forma de você dar um abraço de condolência em alguém, a melhor forma, não sei se é, vamos dizer, melhor não, mas uma boa forma é não dar um pio. Me lembro uma senhora, irmã em Cristo, que perdeu a mãe, estava nos Estados Unidos, a mãe do Brasil, e ela sentiu terrivelmente a perda da mãe, e ela disse para mim, que
que o que mais marcou ela foram condolências de irmãos e irmãs lá, que não diziam para ela um pio. Só um abraço. Ficava ali abraçada e saía. Pronto. Claro que tinha também alguns que diziam ótimas palavras, mas em compensação, ela está melhor porque está no céu. Naquele momento, isso não alivia a saudade, não alivia a dor. Ela está melhor porque ela está no céu. Deixou de sofrer, coisas corretas, mas às vezes muito mal colocadas, porque a cabeça do outro não está em condições de ouvir. O que exorta, o que aconselha, tem que colocar-se um bocado na cabeça do outro. E aí que entra a sabedoria do Espírito Santo, é você entrar dentro da necessidade do outro, e até da personalidade um pouco do outro, se for numa igreja onde tem muita gente, você conhece um, conhece o outro, o jeito do outro raciocinar, isso está valendo, o nível espiritual do outro, 1000 coisas, que deve ser colocado, ao você falar, tem que atingir aquele coração, se não atingir, o que adianta? Não adiantou nada. Então você dizer para um que ela está no céu, não tenha saudade dela, ela está no céu, chore não, ela está no céu. Para uns isso é irritante, eu já ouvi gente dizer isso, é irritante, ficava irritado, ou irritada no caso dela, mas outros também, quando diziam isso, se alegre, ele está no céu. Outros podem dizer assim, foi tão bom saber que meu paizinho está no céu, já sabia, mas o outro lá me lembrou, né? Então, é complicado, como eu disse, é complicado, precisa de sabedoria, e o melhor é, no caso, falar menos. Mas, a exortação num gabinete, a palavra gabinete não é boa, porque eu não quero falar de orientação pastoral só, eu estou falando para dons de exortação, aqui não são dons para os pastores, são para os irmãos, são para a igreja. Eu não quero dar essa ideia de gabinete pastoral, eu quero dar a ideia de 2 irmãos conversando. Numa conversa entre 2 irmãos, ou irmãs, se propõe que você vai se basear no último livro do Augusto Cury, ou de alguém que está na última moda do, sei lá de quem. Você vai se basear na palavra de Deus, presume-se. E se você der uma resposta errada, ou um aconselhado, vai ser ruim. Encerrando, a velha pergunta, eu tenho esse dom? Já comentamos isso, não preciso mais repetir em detalhes, mas não sabemos, às vezes, se é um dom legítimo do Espírito Santo, de exortação, ou não é, você apenas gosta de fazer e tem um jeito para fazer e faz bem, não dá para delimitar isso, seja como for, e é a mesma coisa que eu digo toda vez que eu mesmo levanto essa questão, não se preocupe com isto. Eu tenho esse dom ou eu não tenho esse dom? Não se preocupe com isto. Preocupe só assim, você vai falar com alguém, você sentiu vontade de se dirigir a alguém de uma maneira cristã? Sim, vá. E se você vai ou foi, fale de uma maneira correta, peça sabedoria, vai exortar, exorte, vai consolar, console, vai repreender, repreenda. Às vezes alguém vai repreender o outro, não tem coragem. No meio da conversa, não tem coragem de repreender. Isso aqui vai ser muito duro. Aí não diz. Acaba ficando uma conversa confusa. O outro não sabe nem direito o que o outro quis. Ele queria dar um carão no outro. Está errado, rapaz. Mas não tem coragem. E o outro reagiu de uma maneira mais forte do que ele pensava e desconcentrou ali, desanimou, desarmou e não saiu nada. Talvez seja pior. Então, se você for lá, faça bem feito, de acordo com a sua consciência
e se você chegar no meio da exortação que o irmão está lhe dando, no caso de alguma coisa que fez com ele próprio e tudo, você se achar que ofendeu, peça perdão, se achar que não ofendeu, não peça perdão e diga que é outra coisa típica isso aí. Não, mas se eu disser que eu não vou pedir perdão porque eu não vi a ofensa, é arrogância. Aí vai ficar mais um pecado para o outro reclamar que não pedir perdão. Estou acumulando pecado sobre pecado. Peraí. Você reconheceu a ofensa? Não. E pediu perdão? Pedi. Pelo quê? Porque o outro disse que eu ofendi, então ofendi. Faça o seguinte, pelo menos diga, a minha consciência não acusa que eu lhe magoei, não tinha intenção, mas se eu lhe ofendi, no sentido de pisar no pé, sem ver, me perdoe. Mas explique o tipo de perdão. Tem gente que tem a palavra perdão na boca por qualquer coisa. Perdão por isso, perdão por aquilo, perdão por isso, perdão por aquilo. Não sabe nem direito o que é que está pedindo perdão. Isso confunde as coisas. Então, você exigir perdão de um irmão é bíblico, mas exige direito. E você pedir perdão ao irmão é bíblico, mas você peça direito. E peça com responsabilidade. Uma vez o irmão veio falar comigo que tinha um outro grosseirão, que acabou saindo da igreja, graças a Deus, faz décadas atrás, num jogo. Pastor, o irmão acabou comigo. Foi horrível e me criticou, disse palavra dura comigo, me deu um chute no meio do jogo. E o que você fez? Pedi perdão a ele. Quase que eu chamo a igreja para disciplinar o irmãozinho lá. Você pediu perdão aquele comportamento? Pedi. Por quê? Não é para ser humilde. Está trocando tudo, meu irmão. Não tem nada a ver com humildade. Você está alimentando um monstrinho dentro desta igreja, não peça perdão. Não, mas eu acho que pedir perdão é do crente. Ou não é? E vai enrolando. Cada vez mais a coisa vai complicando, mas é difícil. Muitas vezes o trato entre duas pessoas não é algo fácil. E que aparentemente quem vê de fora é muito fácil. Reúnam-lhe, peçam perdão um ao outro pelo quê? Não interessa. A palavra mágica é perdão. Então peça perdão ao outro, se abracem, se possível chorar um pouquinho, é melhor ainda, tira uma foto, está tudo resolvido entre eles. Ali pode estar havendo uma hipocrisia pura. Coisa mal resolvida, mal explicada, distorcida. Agora, aos olhos dos outros, para consumo público, show. Bem tratados, bem reconsiderados. Se for conversar com o irmão ou com a irmã, você chamando ou sendo chamado, faça com amor e verdade. E peça ajuda ao Espírito Santo por sabedoria. E graças a Deus, por qualquer um aqui que já exerceu esse dom, ainda exerce e ainda exercerá nesta igreja. E não tenha medo de chamar alguém para conversar, um irmão, uma irmã, que você acha que precisa ouvir de você alguma coisa. Um consolo, uma exortação, uma repreensão, seja o que for. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver a vida cristã que não é tão fácil quanto parece. Exigem coisas mais profundas para sermos fiéis a Ti e desempenharmos o nosso papel de crentes de uma maneira mais correta, mais digna, mais lícita diante dos Teus olhos. E muito obrigado, porque Tu és um Deus da verdade e olhar para a verdade é fácil. Olhar e não se arredar dela. E te pedir amor pelas pessoas, para que a gente vá exortar, repreender o que for, ou ser repreendido, a gente saiba receber isso com humildade, quando é para ser com humildade, e às vezes não é nem o assunto, mas e entendendo que às vezes uma repreensão dura não significa falta de humildade de quem está repreendendo, e o diabo gosta muito, Senhor, de confundir a cabeça dos crentes.
muitas vezes, e fica tudo misturado, embolado, e não se sabe exatamente como agir, nem quando vai exortar ou consolar, ou repreender, nem quando é chamado para ser exortado, consolado, confortado ou repreendido. Então, nos ajuda nessas coisas e dá-nos a sabedoria do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.